Muita gente me pergunta, né? Débora, qual o número de acertos que eu tenho que ter para passar na ABC? Olha só, eu peguei aqui a nota de corte. Peguei de 2020, 2021, 2022 a gente comparar e nós vamos comentar aqui. Por quê? Porque padrão nunca muda? Claro que muda, né? Tem ano que por um motivo ou por outro muda, aumenta, desce um pouco. E vou falar com vocês da nossa expectativa para esse ano, até para você se preparar da melhor maneira possível. Beleza? 2020. Olha só, ABC 2020, se eu não me engano, né? Se minha memória não está me traindo, foi o primeiro ano que a ABC ficou na VUNESP, beleza? Qual foi a nota do último candidato que passou? Gente, cuidado com isso, porque ó, o último candidato em 2020 foi o candidato 410. Nossa, Débora, rodou muito a lista, rodou. Só que a gente tem lá 3.000 candidatos, 4.000 candidatos inscritos, é um volume grande de pessoas que estão se inscrevendo. E esse 410 rodou bastante a lista, chegou em 410, isso é bacana. Só que é angustiante. Eu vou colocar para você aqui o último que entrou, porque eu acho justo você saber o último que entrou. Mas o conselho que eu te dou é você se basear, na verdade, na primeira lista, para você conseguir entrar sem angústia, sem sofrimento, né? Porque é horrível ficar nessa expectativa. Só para tirar uma dúvida que geralmente os alunos me fazem, uma pergunta, o que é? Débora, roda? Roda. ABC roda um pouco, Einstein roda, Santa Casa, são ótimas faculdades que a lista roda um pouco. Mas quando é que essas listas vão rodar? Quando as faculdades públicas liberam resultado. Então, geralmente, quem passa em Santa Casa, no Einstein, ABC, nas faculdades mais concorridas, também, muitas vezes, são alunos que são aprovados em faculdades públicas, certo? Então, quando as públicas liberam resultado, aí essas faculdades começam a rodar a lista. Aí a Santa Casa libera, a Einstein libera, e geralmente quem passa na Santa Casa, passa no Einstein, passa na ABC, e roda entre elas. Então, não usa muito isso como referência. Tenta, não, são 100 vagas? Eu quero ficar entre os 100 primeiros. São 120? Eu quero ficar entre os 120 primeiros. Débora, porque é ruim entrar no 300? Não importa em que posição você entrou. Desde que você entre, você foi aprovado e pronto. Na verdade, a minha preocupação é só a angústia que a pessoa vive nessa expectativa. Será que roda? Será que não roda? Será que eu entro? Será que eu não? Gente, isso é horrível, né? Então, sempre se basear, se preparar para que você não dependa dessa lista rodar para que você entre. Combinado? Mas vou colocar aqui o último que entrou porque é justo você saber. Então, ó, em 2020, o último foi o 410 e ele acertou 64 de 80 e teve uma redação de 18,18. Então, essa foi a nota em 2020. Débora, 64 é tranquilo, é 410. Certo? Cuidado com isso, 64 é um número aceitável aí, né, gente? Pensando no grau de complexidade da prova, não é tão simples tirar 64 de 80. Na ABC, na Santa Casa, não é. Não, você vai ter só 64 de 80? Gente, 64 de 80, dependendo da prova, é um número muito bom. Nós estamos falando de uma prova extremamente exigente, então tá de parabéns quem entrou aqui. Em 2021, lembra, 2020 teve a coisa pandemia, aquela coisa horrorosa, né? Que a gente ficou nessa fase difícil. Então, 2020, 2021, na verdade, ficou um pouco comprometido, né? A educação, o estudo de muita gente aí. Em 2021, a nota de corte, o último que entrou, caiu um pouco porque a lista rodou mais. Olha que bacana aqui, gente. Em 2021, rodou até o 485. E acertaram, nesse caso aqui, né? Aqui, o último que entrou acertou 59 de 80. Então, deu uma caída boa em 2021 essa nota de corte, porque rodou mais. Débora, qual que era a expectativa para 2021? As coisas voltaram ao normal. Lembra que o ano de 2020 e 2021 não pode servir de referência pra gente. Se em 2020 acertou 59, se acertar 60, eu entro esse ano. Não. Eram anos atípicos, nós estávamos, né, vivendo uma fase muito mais difícil que nós estamos vivendo hoje com relação a essa doença. Infelizmente ela não acabou, melhorou muito, já estamos voltando à normalidade aí, muita coisa, mas naquela época, 2020, 2021, eram anos mais difíceis, né? Questões mais difíceis de administrar. Então a nota de corte caiu, mas não se baseie nesse ano. Vou te mostrar por quê. 2021 para 2022, foi a nota de corte do ano passado, o último candidato que entrou, a lista rodou até 447, rodou mais do que o primeiro ano. Não tanto quanto 2021, porque em 2020
rodou até 410. 2021, 485. 2022, que foi do ano passado para esse ano, rodou até 447. Mas o 447, que foi o último candidato que entrou, acertou 62 de 80. Então, olha só, subiu, rodou, mais 62. Tá, Débora, então, se eu acertar aproximadamente aí 60, eu tenho chance de passar na ABC? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Vamos falar agora das nossas expectativas para esse ano. Por quê? Isso é história, né? Ah, não, 2020 aconteceu tal coisa. 2021 foram tantos acertos. 2022. Gente, vou dar um conselho para vocês. Nunca se baseie na margem. Olha só, imagina o seguinte. Vou pegar colorido aqui para ficar mais fácil, tá? Imagina o seguinte, eu tenho os dois, né? Eu tenho máximo e tenho mínimo, certo? Então, dentro desse meio, várias pessoas, imagina o seguinte, né? Eu tenho a margem aqui do máximo, número de acertos, e o mínimo. Ah, então quem acertou, quem foi 447, acertou aí 62 questões, teve 62 acertos. E aqui nesse meio tem um monte de gente que acertou diversas questões, né? E redação, oscilou várias notas. Nunca coloque como meta isso daqui. Não. Você tem que colocar como meta isso daqui. Por quê? Porque se essa régua sobe, você fica fora. Certo? Então não faça isso. Nunca esquece. Ó, se a minha régua subir, se você se baseou por baixo, você vai ficar de fora. Então vamos pensar aqui nas expectativas para este ano. Débora, este ano eu vou prestar o vestibular da ABC e eu quero passar. Qual que tem que ser a minha meta? Vamos falar sobre meta? Vou te dar a meta aqui. Você, nos seus simulados em casa, precisa conseguir resolver a prova com 1 hora a menos. Ponto. Primeira coisa. Todos os simulados que você for fazer na sua casa, baseados na ABC, focando nesse vestibular para que você passe em medicina nela este ano. Ah, o meu simulado em casa, você precisa fazer o seu simulado com 1 hora a menos. Combinado? Treinando, passar questões para o gabarito. Treinando, passar a sua redação a limpo, se você precisa passar. Tem alunos que já estão treinando direto ali na folha de redação, né? Mas se você gosta de fazer e depois passar limpo, você tem que treinar usando 1 hora a menos, fazendo todo esse processo. Então, esse é um desafio que você precisa cumprir, precisa fazer se você quer passar em medicina na ABC esse ano. Por quê? Porque a prova esse ano vai estar mais difícil, Débora? Ela estará mais exigente. Nós temos um nível, né? As provas esse ano subiu aí, se você for analisar diversos fatores dos vestibulares, a prova desse ano, a expectativa da prova desse ano é ter um nível mais elevado que o ano passado. Então, se é uma prova que vai ser mais exigente, eu tenho que treinar com menos tempo para chegar na hora da minha prova e não ser surpreendido. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, eu preciso treinar coisas no mesmo grau de complexidade da minha prova e todas as particularidades possíveis. Então, o que poderia ser pior? Como que ele poderia misturar os conteúdos? Se eu colocar uma questão interdisciplinar? Se eu misturar, o que eu posso melhorar nos meus estudos? É outra coisa importante. Qual que é a expectativa? Para você que quer garantir a aprovação na ABC, eu vou te dar uma sugestão. Busque 70 questões de 80. 70 de 80, Débora? Sim. Débora, mas eu vi 62 passos. É lá em 400. Você quer passar na primeira lista? Busque pelo menos 70 questões de 80. Débora, mas isso é possível? Com certeza é. Você tem uma margem de 10 questões. É mais do que suficiente. Na verdade, a gente deveria buscar um pouco mais. Devia buscar 72, 73, que é um número que é certeza que você entra. Beleza? 70 porque eu sou legal, mas busque aí 70 questões de 80 para garantir a sua aprovação na ABC esse ano. Tudo bem?